Estamos começando agora o segundo bloco do programa Arte na Rede com Caterine Beltrão, trazendo hoje a nossa querida historiadora Janaína Botelho. Janaína, você é escritora também. E eu gostaria de saber, porque pelo que eu sei, que eu conheço, você sempre tem um viés, né, nos seus escritos, abordando Nova Friburgo. Foi sempre assim? Quer dizer, começou assim e continua assim, porque é um espetáculo isso, mas eu gostaria que você me falasse se é verdade isso. Caterine, o livro que eu escrevi, O Cotidiano de Nova Friburgo, no final do século XIX, foi uma adaptação da tese de mestrado. Né? A minha orientadora, até uma historiadora muito importante, a Mary Del Priore, que tem milhares de trabalhos aí, ela falou: Janaína, o trabalho tá bom, transforma esse em livro. Eu fiz uma adaptação, porque geralmente as teses de mestrado são muito chatas de ler. Elas têm toda uma forma, né? Muito chato. Aí fiz uma adaptação, né? Poderia ter feito mais fluido, mas agora já fiz. Já foi? Depois você aprende, ainda está meio pesado. Mas é um livro que eu fiz sobre um recorte sobre o final do século XIX em Friburgo, que é super interessante. Você pega uma época os turistas, né, os cariocas, os fluminenses ficavam 6 meses na cidade. Eu nunca vi disso na minha vida. Gente, eu também não. Enquanto não acabassem as epidemias de febre amarela no Rio, eles ficavam. Que ninguém sabia a origem da doença, né? Por isso ficavam 6 meses aqui. Olha só. Né? Enquanto não acabava a canícula, né, que eles chamavam, esse período da canícula, que até do francês, canicule, né? Enquanto não passasse esse período, eles não retornavam para o Rio de Janeiro. Ficavam em Friburgo, Petrópolis e também Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Né? Era uma prática. Podiam ficar, né? Antigamente, a elite vivia muito de rendimentos e tal, não se trabalhava. Essa possibilidade. Hoje em dia o rico trabalha, né? Antigamente o rico não trabalhava, não. Eu acho que ele quer mais também. Que antigamente você era rico e tudo bem. Né? Aqui, não, agora, você é rico, mas você quer mais. Né? A escravidão, ela deu uma conotação negativa no trabalho. Né? Mas isso é uma outra discussão. Outra história, né? Para outro programa. Mas então, eu escrevi esse livro. E depois eu fui convidada pelo seu Laércio Ventura para escrever no jornal A Voz da Serra. Já estou há 11 anos escrevendo e foi muito bom, Caterine, porque toda semana eu sou obrigada a fazer um artigo, eu sou obrigada a exercitar, né? Tá sempre escrevendo alguma coisa. É uma disciplina, né? Que você, se você escreve um livro, você vai editar, vai publicar quando você quiser, enfim. Já esse trabalho, não, e você né? tem De colunista. E eu sempre procurei escrever numa linguagem coloquial, menor, pequenas, tem um espaço, né? tem uma lauda e meia, né? Eu tenho espaço, então sempre procuro botar uma linguagem informal, mas também eu uso alguns termos da época, né, para as pessoas irem se acostumando. E já estou há 11 anos escrevendo. Meu Deus, 11 anos já? 11 anos eu escrevo para o jornal. Né? E o que acontece? Com essa coisa de escrever para o jornal, para ficar mais atrativo, eu também saí gravitando em vários campos. Porque, na verdade, o meu foco de pesquisa é o século XIX. Né? Eu não gosto do século XX. Ele é rico, né? Ele, nossa, tem mais coisa para explorar, imagino eu. Né? Meu foco é o século XIX. Mas aí eu tive que falar um pouquinho da industrialização e tal. E também eu comecei a trabalhar muito no campo da memória, entrevistando as pessoas. Porque, inclusive, o nome da sua coluna é História e Memória, né? Memória. É muito mais memória do que história, né? Mas também a gente coloca história, porque ali também eu reproduzo a obra de muitos historiadores, né? Muitas coisas que eu leio, eu acabo adaptando e reproduzindo ali, mas também eu trabalho muito com essa questão da memória, que é uma coisa assim, pouco explorada ainda, né? No Brasil de um modo geral, mas eu trabalho muito com isso, né? Fazendo entrevistas, resgatando coisas de passado, e tem coisas ali que a gente sabe que a gente nunca vai encontrar numa documentação, né? Aquela coisa do vivido, né? Do presenciado. Eu falei assim, nunca uma documentação vai ter uma expressão, um modo de falar, uma coisa assim que você encontra na história oral, né? Não, com certeza. Quando você, né, começa a pensar em alguma... O tema é a história e memória, mas o que você vai escrever
naquele artigo, são artigos, né, que a gente pode denominar, o que te leva a escolher um determinado assunto, digamos? Geralmente, as colunas hoje vêm muito do meu trabalho, que eu também, como trabalho com essa parte de audiovisual, eu viajo muito, visito muitas fazendas, propriedades, e às vezes muito até do que está acontecendo na cidade. Por exemplo, agora, Friburgo teve eleição da sua frase que vai marcar, né? Terra Abençoada, foi eleito. Ai, que bom, porque foi nela que eu votei. Pois é, e eu vou explicar, Machado, né? todos os itens, não agora, mas vou explicar em um dos artigos, cada um desses itens. Por que as pessoas... Barato! Isso é um espetáculo. Por que Terra Abençoada? Você sabe por que é Terra Abençoada? Não, eu só sei que foi Machado de Assis, né? Não foi ele? Também. Tem Machado de Assis, mas também você tem muita coisa do J.G. de Araújo Jorge, também, né, que também fala sobre essa questão do clima e tal, da salubridade do clima, né? E tem o Machado de Assis, Terra Abençoada, que eu curei as minhas carnes aqui, né? Mas eu vou falar de cada um desses termos. Então, geralmente eu escolho o tema de acordo com o que está acontecendo na cidade. Ou seja, você vê o contexto atual, histórico, né? Porque isso. E aí você procura dialogar com acontecimentos contemporâneos. Então, eu vou comentar todas as frases que foram escolhidas. O que tem, por exemplo, escolheram da cerveja, né? Eu vou explicar quem foram os primeiros cervejeiros aqui de Friburgo, né? Por que a gente tem essa coisa da cerveja e tal? Quem foi a primeira pessoa no século XIX a pedir autorização da Câmara para abrir uma fábrica de cerveja? Você deve... O Peter Grebe, por exemplo. É claro, que quem faz história, enfim, quem segue esse caminho, faz pesquisa, óbvio, né? Mas você deve ficar pesquisando o tempo todo, né? Porque bastou você pensou uma coisinha e aí eu já percebo assim... Um monte de... agora não tem mais, né? Porque na minha época, quando você pesquisava, você tinha livros na sua frente. Hoje não, né? Você pode até pegar um livro, mas enfim, na internet, enfim, é outra forma. A tecnologia está aí para isso, para facilitar, né, a pesquisa. Mas eu imagino a quantidade de pesquisa que você faz. Pesquisando. Né? Agora mesmo eu estou descobrindo... eu estou tentando, assim, do século XIX, traçar o mapa de Friburgo, porque Friburgo era 3 vezes maior. E já descobri que Sapucaia fez parte de Friburgo, fronteira com Minas Gerais. E aí começaram E agora eu estou estudando um pouquinho, né, esse mapeamento de Friburgo. Que legal, a Rota das Tropas também, que eu sempre quis saber. Encontrei uma pessoa, eu conheço essa Rota da Tropa. Que maravilha! Aí você gruda nessa pessoa e fala, não, você tem que fazer o programa comigo. Daquela da Estrada Real, né? Quando você fala... Não, até eu estou me referindo a de Lumiar para Friburgo. Tá. Eu sempre entrevistei vários tropeiros. Gente, é de tropa e tal, os caminhos das tropas aqui por Friburgo. Eu encontrei uma pessoa que trabalhou muitos anos atrás no IBGE e tal, eu tenho isso, agora já grudei. Então a gente está sempre pesquisando. Ninguém também chega sozinho, né, Caterina? Não, com certeza, com a ajuda dos colegas. Mas a gente, quando vai atrás, começa a abrir outros caminhos, né, que a gente não imaginava no início. Aprendo muito com os colegas, leio os trabalhos, reproduzo na coluna o trabalho dos colegas. Ninguém chega sozinho, não. Esse livro aqui... esse que é o livro que eu falei. Sim, esse é o tal livro no início que você fala. O Cotidiano de Nova Isso aqui é o Suspiro, né? A fonte né? do Suspiro. Que legal. Gente... A família da elite da época, né? Aí a família Marques Bragues, Neves... né? E um catatão, né? Como livro de história que se preze, né? Não são aqueles livrinhos, né? Mas eu trato mais da parte social. História social. Até por causa das fontes, que foi o jornal friburguense, você não pode trabalhar muito com história econômica e política baseado numa fonte de jornal, né? Você não pode trabalhar em relação a isso. Então eu trabalhei muito mais com a parte social. Que é muito mais minha praia. E é onde eu acho que dá para você extrair mais coisa também, eu gosto muito dessa parte social, cultural. Não sou muito chegada à história política, não gosto. Não, para quê, né? E econômica, ela acaba surgindo. Aí a econômica Ela tem mais um diálogo. Agora, política, tudo de passagem, né? Oi, passagem, tudo né? bem?
Beleza. Gente, né, vamos dar outra pausa aqui, que eu juro que vai ser pequena, para o próximo e último bloco do programa Arte na Rede. Até já.